Toda vez que eu... Cadê o pessoal, será? Pois é, então, as meninas não apareceram ainda, né? Mas a gente grava, depois elas assistem lá, né? Porque às vezes tem compromisso. Eu tenho que É, colocar lá para todo mundo que terça e sexta sempre vai ser o nosso compromisso, esse horário, às 19 horas, para fazer essa leitura. E daqui a pouco a gente vai começar uma leitura nova, né? Porque esse livro agora está caminhando para terminar. Mas também eu ia falar uma outra coisa, esqueci. Bom, mas vamos lá. Vai ficar gravado depois, então quem estiver assistindo aí depois, se tiver alguma dúvida, comentário, deixa também aí, né, no YouTube para nós e coloca no grupo também para a gente poder ver os comentários e a gente vai conversando aí sobre esse assunto, sobre esse livro. E hoje o capítulo é o 7, que é o Explorando a Sexualidade, tá? Então vamos ver o que a Luísa Rei fala. Eu não consegui, tá? Só te ouço e tu tá com a imagem. Ah, agora voltou. Ai, tomara que Voltou? fique. Às vezes a Não, net travou de novo. sai do vídeo, deixa só o áudio, porque às vezes aí Ah, tá. fica menos internet. Você está me ouvindo? Tô te ouvindo bem, só que tu tá. Ó, agora voltou. Ai, Voltou? Pois é, porque às vezes melhora, às vezes puxa muito dado, muita, sei lá, muita internet, sei lá. uhum. Então vamos lá. Explorando a sexualidade. Eu gostaria de discutir brevemente algumas de minhas ideias sobre a sexualidade, embora elas possam não ser populares e algumas das mudanças que estão acontecendo. Nós também podemos precisar ajustar nosso pensamento sobre esse assunto. Nós, como uma sociedade, temos muitas crenças condenatórias sobre nossa sexualidade. Lembre-se, não importa qual seja a sua orientação sexual, ela é perfeita para você. Quando nos referimos a relacionamentos, isso se aplica a todas nós. Não importa se seu relacionamento seja heterossexual ou homossexual. Até a ciência está atualmente reconhecendo que a orientação sexual é algo com o qual já nascemos e não algo que escolhemos. Se você é heterossexual, imagine como se sentiria caso lhe dissessem que você deveria se tornar lésbica. Isso seria quase impossível. É o mesmo que acontece quando você pede que uma lésbica se torne heterossexual. Sinto que devemos nos desculpar com nossas irmãs lésbicas pelas maneiras terríveis com as quais nós já as denunciamos. Isso é discriminação social em seu pior nível. Nós não devemos nos depreciar nem depreciar qualquer outra pessoa por algo tão simples e natural quanto a sexualidade. Esse preconceito social específico nos impede de participar de uma visão mais ampla da vida. Ame-se da forma como você é. Deus nunca cometeu um erro. Então, isso é uma coisa que eu sempre falo, né? Não existe essa história de assim, ah, esse é perfeito, esse é perfeito. Ah, não, esse aqui eu vou colocar um defeito nela. Não tem isso, né? Todo mundo vem com essa perfeição mesmo, independentemente do que apresenta. E nós, mulheres, eu não sei como que é a questão do sagrado masculino, porque a gente não estudou sobre isso, mas no sagrado feminino a gente ainda estudou que nós, mulheres, carregamos o universo dentro do nosso útero. O universo corresponde, inclusive, todas essas orientações sexuais também. Atualmente, estamos descobrindo que muitas mulheres mais velhas, que nunca tinham pensado em fazer isso no passado, estão agora começando a explorar um estilo de vida homossexual e recorrendo a outras mulheres para manter relacionamentos íntimos. Com a escassez de homens nessa faixa etária, isso faz total sentido. Por que escolheríamos ficar sozinhas se o amor está esperando por nós? A intimidade com outra mulher pode revelar profundidades que as mulheres nunca experimentaram antes. Nos relacionamentos, as mulheres podem ser mais carinhosas e afetuosas do que muitos homens se permitem ser. Além disso, as outras mulheres geralmente aceitam e compreendem mais as mudanças físicas que acontecem conforme envelhecemos. Uma história que está bem ilustrada assim a respeito disso que ela falou é aquela autora do Comer, Rezar e Amar, que se relaciona com aquele brasileiro no livro, né? Não sei se vocês chegaram a ver a ler o livro ou ver o filme, e parece que agora e depois ela largou ele para ficar com uma amiga que estava, inclusive, morrendo, e não sei se essa pessoa já faleceu, e tudo mais.
Mas, ao mesmo tempo, eu questiono isso aqui que ela está falando, uma vez que ela fala no começo assim, como que seria para você, que é heterossexual, falar com você que você tem que ser lésbica? Seja lésbica, porque isso vai resolver todos os seus problemas, já que está faltando um homem. Ela mesma fala assim, isso seria quase impossível. E depois ela fala assim, é uma relação, é compreensível mulheres recorrendo a outras mulheres. Não entendi, não faz muito sentido isso, não. Para mim, eu fiquei meio confusa. Se é uma coisa quase impossível uma mulher heterossexual se tornar lésbica, que história é essa das mulheres mais velhas estarem procurando outras mulheres porque os homens estão faltando? Sei lá, não entendi, não. Mas, enfim, sei o que vocês acham, depois vocês falam aí. Muitas de vocês podem não ter ciência de que na era vitoriana a prevalência de mundos separados, nos negócios, na política, na criação dos filhos, etc., para homens e mulheres, fez com que as relações homem e mulher ficassem extremamente estremecidas. Então, era comum as mulheres recorrerem a outras mulheres para seus relacionamentos mais íntimos. Um diário de uma mulher poderia conter várias páginas sobre uma amiga e depois afirmar brevemente: eu aceitei o pedido do casamento feito pelo senhor S. na noite passada. Amizades românticas também eram comuns entre rapazes da classe média. Ninguém considerava tais relacionamentos como um sinal de homossexualidade. Na verdade, esse termo só foi inventado no fim do século XIX. Essa também foi uma época em que a prostituição estava em seu auge. A cidade de Nova York tinha uma prostituta para cada 64 homens. E Savannah, Geórgia, tinha uma proporção de uma prostituta para cada 39 mulheres. Aí a pergunta que eu me faço é a seguinte: essa história de que os homens buscavam outros homens tinha mais a ver com uma necessidade física do sexo, inclusive porque o número de prostitutas era enorme, né? Então você tinha um número grande de prostitutas, ou porque tudo bem se relacionar com o mesmo sexo e nós temos que abrir nossa cabeça e está tudo certo. É uma coisa bem estranha isso aqui, né? Oi, Rai, boa noite, querida, seja bem-vinda. Nós estamos falando sobre sexualidade, hein? Tema cheio de polêmicas. Vamos lá. Vou pegar o livro. Tá bom. Pega aí para você entrar na polêmica. Aí ela fala assim, olha, então minha opinião é, o amor está onde nós o encontramos, mas a minha pergunta é, quando os homens se relacionam apenas sexualmente ou buscam prostitutas, isso é amor ou é uma promiscuidade, é um descontrole em relação ao sexo, é uma libertinagem mesmo, vamos liberar esses desejos sexuais e está tudo bem, e se vai ser com homem, vai ser com homem, se vai ser com mulher, vai ser com mulher, e tanto faz. Essa é a minha pergunta, né? Porque ele fala que amizades românticas eram comuns entre rapazes da classe média, mas amizades românticas significava amor ou significava sexo? Eu acho que tem uma diferença aí, né? Então, minha opinião é, o amor está onde nós o encontramos. Não sei se isso é amor, mas enfim, né? Os costumes no amor variam de país a país, de século a século. Não estou falando que a homossexualidade é ruim, a heterossexualidade que é certo, não. Estou fazendo um questionamento a respeito do que ela relatou, que era comum isso antigamente, mas isso era em relação ao amor mesmo, né, que eu penso que é um direito mesmo da pessoa estar com quem ela gosta, inclusive de ter a opção sexual, a orientação sexual que ela tiver, mas falar assim, porque era bom e normal antigamente, pode ser bom e normal hoje em dia também. Acho que o questionamento deve ser sempre o seguinte: nós estamos falando do quê? A gente está falando de amor, nós estamos falando de sexo, nós estamos falando de libertinagem, nós estamos falando de liberdade. Tem uma diferença? Não tem? Está tudo certo, tudo? O universo realmente ele é enorme, né? Os costumes no amor variam de país a país, de século a século, isso com certeza. Nós temos algumas supostas normas no momento, mas elas também irão mudar com o tempo, já estão mudando, né? Perceba que temos opções na sexualidade se escolhemos admiti-las. Se tivermos um coração amoroso e quisermos o melhor para todos,
à nossa volta, seremos livres para fazer nossas próprias escolhas. Algumas de nós escolherão até mesmo ser assexuadas, e isso também é válido. Isso eu também já vi, né? Pessoas que têm uma questão ou então se interessam mais pela questão do intelecto das pessoas, é isso que deixa elas excitadas, a troca mental, do que a relação física propriamente dita. Vamos acabar com os julgamentos e desfrutar do amor quando o encontrarmos. Quando damos e recebemos amor, estamos alimentando nossa alma e emanando boas energias. Então, eu nem sei se vale esse questionamento. Acabou já esse capítulo. Porque é um capítulo assim, quando a gente fala de amor, a gente está falando de amor. Né? Quando a gente está falando de coisa que é física, que é só uma coisa da carne também, ok também. Sabe? A grande questão que eu penso, que ela não abordou aqui, eu faço o que eu faço porque eu preciso ser amada por alguém. Então, se é mulher, ok, que me ame, se é homem, ok, me ame, e eu vou fazer o que eu precisar para que vocês me amem, ou eu estou fazendo isso porque realmente é uma escolha. Acho que o grande questionamento é esse, assim. Eu sinto mesmo no meu coração que eu quero me relacionar com uma mulher e quero ter uma mulher do meu lado, é assim que eu me sinto bem, é essa troca que me alimenta, que me nutre, né? Que eu me sinto fortalecida, ou é um homem, mas é o que eu estou me sentindo bem com aquilo, e não porque eu preciso desesperadamente ou de um prazer físico, então também para mim tanto faz, o que vier, ou dessa necessidade de ser amada por alguém. Então, se uma lésbica vier me amar, opa, então ótimo, eu virei lésbica porque eu finalmente estou sendo amada por alguém. E eu sinto que muitas vezes, pelo fato da gente estar vivenciando esse momento assim de muita discussão sobre sexualidade, muita questão a respeito da abordagem da sexualidade, as pessoas não estão conseguindo muito bem diferenciar uma coisa da outra, sabe? A gente fica meio perdido um pouco na moda. E talvez a moda seja necessária para poder colocar luz sobre a questão. Mas, para mim, a discussão deveria ser muito mais no sentido assim, onde está seu amor próprio, em primeiro lugar, para depois você fazer uma escolha da sua sexualidade, ou não é escolha, ou você expressar essa sexualidade naquilo que você sente que é seu, que é verdadeiro, né? Rai, vamos lá. Rai levantou a mão. Leti, você acabou no finalzinho aí falando um pouco da moda, né? E a minha preocupação toda nem é tanto com o adulto, né? Mas eu penso a minha preocupação com os adolescentes. Por quê? Eu trabalho com adolescente, né? E as adolescentes, a maioria dos adolescentes, das adolescentes e dos adolescentes que eu trabalho, estava numa situação assim, parece que ficou... chegou um determinado momento que é como se tivesse assim, está liberado, vamos experimentar de tudo, vamos fazer de tudo, sem antes... Tem adolescente mesmo que chegou para mim, 12, ia fazer 13 anos. Eu sou lésbica. Bem assim, eu sou lésbica. E você sabe o que é isso? Você sabe o que é ser lésbica? Aí ela falou, oxe, é ter relação com menina, com menino, com quem aparecer. Bem assim, aí eu falei, tá vendo? Que não sabe o que é? Ou seja, tá indo por um caminho, né? Que tá ouvindo dizer e, na verdade, não é. Então, a preocupação toda, eu penso que é com essa formação, né? Esse entendimento. E você trouxe bem legal aí sobre a questão do auto-amor, da autoestima, porque ela enfatiza aqui, quando você está seguro do que é realmente isso que eu quero, por amor, é porque eu gosto, né? Me identifico com a pessoa, tá tudo bem. A mesma coisa você ser assexuada, não quer mais ter relação, tá tudo bem. Mas aí precisa dessa questão interna, de você decidir isso e saber o que você está fazendo, né? Mas quando isso influencia a crianças e adolescentes, eu tenho os amigos de minha filha falam, eu sou bi. Aí a gente fica, oh, meu Deus do céu, não sabe nem o que é, né? Mas
diz por conta da moda. Eu ainda vou falar uma coisa mais polêmica ainda, que são esses meninos que são agora querem ser chamadas de meninas, e vice-versa. Uma vez eu vi uma criança de 6 anos, 7 anos, num post no Facebook que o menino queria se vestir de mulher, de menina. E a mãe deixou ele vestir de menina, e aí ela foi muito criticada por isso, e eu tive uma discussão muito grande, assim, com uma pessoa, porque ela falou comigo que a criança estava no direito dela e tal. E aí eu vim para a minha experiência como mãe. Gente, meus meninos, eles não sabem escolher nem que roupa vestir para um aniversário. Com 6 anos de idade, eles não sabem nem escolher o tênis que eles vão usar, qual roupa é adequada para um determinado lugar e outro. Como que uma criança já tem uma competência e uma consciência de si para falar assim, eu sou menina, mas eu quero ser menino? Para mim, isso é uma moda que passa pela família. Então, a minha polêmica é essa, tá? Um adulto, como você falou, né, Rai? O adulto é uma coisa. Você já passou lá pelas suas experiências, você já tem uma consciência de você mesmo, você já sabe se reconhecer um pouco melhor nesse planeta, e mesmo assim, aos trancos e barrancos, né? Mesmo assim, aos trancos e barrancos. Agora, uma criança, se meu filho, um dos meus filhos, chegasse para mim e falasse assim, agora eu quero ser menina, eu falo assim, ok, meu filho, vamos tomar um sorvete na esquina, vamos no shopping, vamos ver um filme, mudar a cabeça, a atenção dele para esse tipo de coisa, porque é isso, não sabe escolher nem a camiseta que vai vestir para a escola. Meus meninos, eles são super ingênuos. Estou dando um exemplo da roupa, mas poderia ser qualquer outra coisa. Sabe? Não sabe lavar a própria roupa, não sabe cuidar ainda de si próprio. Um tem 14, outro tem 12. Até hoje tem hora que eu falo assim, aqui, já escovaram dente, já passaram desodorante, sabe? Já fez a barba, vai fazer a barba. Nem nisso ainda eu sinto que eles estão desenvolvidos, ainda mais para falar assim, eu nasci homem, mas na verdade eu quero ser mulher. Então eu sinto que esses jovens, eles estão passando por um momento difícil, complicado, porque tem muito modismo, muita coisa sendo falada, muita pressão, eu sinto, no sentido de que, olha que legal, olha que bacana, e a gente está esquecendo do que realmente importa, que nunca, na verdade, foi a sexualidade da pessoa, né, gente? Não importa. O que importa é se ela está se amando completamente. Em primeiro lugar, nunca vi essa história de que é homossexual, heterossexual, prazer. Meu nome é Letícia, eu sou heterossexual. Onde que é isso? Como que isso ganhou esse peso tão grande? A sexualidade da pessoa? Quer falar, Margarete? Quero te falar. Você falando isso, eu tenho uns exemplos também, que nem a Rai falou, porque eu trabalhei em escola, então a gente via muito esse modismo mesmo de adolescente. Mas, Lê, em junho, eu estava na Bahia, viajando na casa da minha filha. E aí eu resolvi que fui para a Praia do Forte, passear lá e fui sozinha. Tal, peguei uma pousadinha, fiquei. Aí, à noite, tinha um barzinho, um bistrô, que chamava, com umas mesinhas, tal, sabe? Sentei ali, pegando o celular, falando com uma, dando foto com outra, não sei o quê. A garçonete muito simpática, Cleide, não esqueço o nome. Daqui a pouco, ela começou a conversar comigo. E aí, o que você acha? Porque eu tinha uma namorada, uma doutora. Onde que você está hospedado? Eu, com 63 anos, eu quase morri de vergonha. Aí, cantou? Foi. Não, porque é legal, o namoro entre homem e mulher é muito melhor do que esses homens, que não sei o quê. Você não tá afim? Gente, eu estava sentada simplesmente só porque eu estava sozinha ali. Eu falei, eu mandei mensagem no grupo da minha família, gente, eu com 63 anos sendo cantada por uma mulher. Peguei as coisas. Mas você já vai?
Pra quê? Vai ficar vendo William Bonner? O que era? Aí eu falei, não, tá, tchau, obrigado, paguei e fui embora, porque eu nunca tinha tido uma investida daquela. Eu falei, gente, olha como é que é as coisas. Você acha que nem você está falando, é amor? O que é? Não é nada. O que ela queria? Pensando, tá ali, tá com dinheiro, não sei. Não, mas sabe o que eu acho, Margarete? Tem uma coisa que é o que o Dr. Hughley fala, porque já entra numa linha da questão da homossexualidade feminina, que eu acho que tem muito a ver com a memória que o Dr. Hughley fala, que é do ódio das mulheres em relação aos homens. Que eu acho que isso ainda está assim, muito presente, a gente está vivenciando isso na realidade agora. Mulheres que preferem se relacionar com mulheres porque o patriarcado, os homens são ruins, os homens são maus, os homens precisam, eles nos oprimiram. E no meu caso, eu vivo assim, para mim, esse discurso, eu falo assim, gente, eu tenho 2 filhos homens. Se eu for falar mal deles, se eu for falar mal de homem, eu estou falando mal deles, eu estou falando mal do pai deles, eu estou falando mal do meu pai, sabe? E aí entra toda aí dos avós. Então, assim, a gente entra, e meu avô era um querido para mim, o avô por parte da minha mãe era uma pessoa queridíssima para mim. Então, a gente ainda vive esse conflito do feminino com o masculino, que ainda está muito desequilibrado, que aí, eu acho que entra todos esses modismos voltados para a sexualidade. Então, porque ela perguntou, você é casado? Eu falei, sou. E aí, cadê seu marido? Ele não tem ciúmes de deixar você andando... Falei, ele deixa, né? Ele deixa qual sua religião? Sair. Qual sua religião, sabe? Umas coisas. Aí eu falei, meu Deus do céu, que nem disse o Hughley. Será que eu que estou atraindo isso? Porque diz que às vezes o fato de você estar sozinha, sim. Não você, necessariamente. Mas, gente, mas é isso, assim, ainda tem essa questão dessa memória, desse masculino, que as mulheres têm esse ódio em relação aos homens, que o Dr. Hughley fala que é uma das memórias que mais influenciam. Hoje é a memória que mais influencia a nossa realidade, é essa memória porque aqui nesse livro mesmo, e quando a gente fala todo o sagrado feminino, quando a gente vai resgatando o sagrado feminino, o tempo todo a gente está falando da opressão dos homens, das mulheres em relação aos homens, né? Da opressão que as mulheres sofreram, desse abandono desse sagrado, porque entraram os homens e a gente perdeu isso completamente. E ainda, se você for ler esse livro está aqui, o que é As Brumas de Avalon, não sei se vocês já leram, ainda vem com uma opressão do sagrado, o sagrado feminino é oprimido com a vinda do Cristo, com a chegada da Igreja Católica, com os padres, com as freiras, com a rotina ali da igreja. Então, ainda tem uma relação aí do masculino com essa igreja que tem homens como figuras mais importantes, que são os padres, os bispos, os arcebispos, né, etc. O Papa, nunca figuras femininas são as freiras, elas são meras trabalhadoras. Então, tudo isso, então, no caso a Brumas de Avalon é um livro interessante para a gente poder perceber, assim, a gente tem que ler com um olhar crítico, assim, onde que isso me pega mesmo, onde que isso aqui eu já posso limpar e purificar, porque isso já não tem nada a ver comigo, porque é o tempo todo, olha só, nós estamos sendo oprimidas. O sagrado feminino desapareceu porque os homens vieram aí com essa igreja católica, vieram com o Cristo, o Filho crucificado, que ela fala no livro, que é como se fosse, né, a representação é no homem crucificado. E esse homem crucificado oprimiu nós bruxas, porque inclusive foi a Inquisição, a Igreja Católica perseguindo as mulheres. Só que bem antes disso, as mulheres, não bruxas, né? Porque elas eram, não era feiticeira também, não. As sacerdotisas, elas tiveram que se esconder em Avalon. Avalon desaparece porque veio a opressão do masculino.
Então, e aqui, olha, o capítulo 8 que a Louise Hay vai entrar é abuso sexual e denúncia. Então, mais uma vez, a gente vai falar dessa opressão. Então, nós estamos vivendo um momento agora, para mim, de desequilíbrio das energias femininas e masculinas. As pessoas não estão conseguindo ainda entender que o ideal mesmo é a gente ter esse equilíbrio dessas duas forças, inclusive dentro de nós, né? Dentro da gente também. Não é só no mundo, mas é o masculino e o feminino que habitam em mim também, né? E Clair, seja bem-vinda, nem dei boas-vindas aí para você. E vamos lá para o capítulo 8, então, para a gente poder começar. Oi, querida. Boa noite, porque eu chego do serviço aí eu estou vendo. Tá bom, tá jóia. Então, vamos lá. Então, abuso sexual e denúncia, que é, mais uma vez, essa questão dessa energia que está desequilibrada. Quantas vezes você foi desonrada ou agredida sexualmente e não disse nada? Quantas vezes você se culpou quando um homem ultrapassou os limites? Ah, talvez tenha sido culpa minha. Talvez eu tenha apenas imaginado isso. Ah, bem, isso faz parte. Isso não foi tão ruim quanto algumas coisas com as quais já me deparei. Não existe uma mulher entre as que estão lendo este livro que não tenha sido assediada verbalmente, ou agarrada à força, ou apertada, ou acariciada por alguém que não tinha nada que tocá-la. Ainda assim, a maioria de nós ainda fica em silêncio, não dizemos nada. É hora de aprendermos a denunciar e nos impor. Se não fizermos isso, nunca conseguiremos acabar com essa loucura. Eu já tive um incidente em minha própria casa envolvendo um casal que trabalhava para mim. Um casal incrível de ingleses que cuidou bem de mim, de minha casa e de meus animais por quase 4 anos. Tudo começou muito bem, mas com o tempo, pequenas coisas ocorreram, especialmente da parte dele. No entanto, eram coisas tão pequenas que na época deixei passar. Um grande erro. Ele se tornou cada vez mais preguiçoso e deixava a esposa fazer 2/3 do trabalho. Ele começou a esquecer que eu era patroa e passou a agir como se a casa fosse dele. Ele se tornou muito familiar, como se fosse um de meus amigos. Toda essa lentidão avançou até se transformar em um comportamento inapropriado. Agora vejo que não interpretei os sinais corretamente e não mantive os limites apropriados. Percebo que cheguei a um ponto em que não estava dando importância aos pequenos sentimentos que diziam que algo não estava certo. Eu estava começando a ficar muito cautelosa para não perturbá-lo, para mantê-lo com um bom humor. No dia seguinte ao meu aniversário de 70 anos, que foi um evento maravilhoso, descobri que ele estava procurando e agarrando muitas das minhas amigas. Quando conversei com algumas delas, descobri que isso vinha acontecendo por mais de 1 ano, em várias festividades, mas ninguém me contou nada. Assim que o véu foi retirado, fui inundada por uma enxurrada de informações. Ele tinha assediado muitas das minhas funcionárias e até mesmo molestado algumas delas. Minha secretária pessoal tinha sido atacada em minha própria casa enquanto eu estava fora da cidade. Fiquei horrorizada. Isso estava acontecendo com as amigas e funcionárias de Louise Hay. Mas por que não me contaram? Elas estavam com medo, estavam com vergonha. Cada uma tinha uma razão diferente. Provavelmente você conhece alguma dessas razões, porque já as deve ter usado. Pensei em todas as vezes no passado em que me deparei com várias formas de abuso sexual e como geralmente apenas queria escapar da situação e acabar com isso. Mas quantas vezes eu realmente disse algo ou fiz uma denúncia? Também vinha descobrir que esse homem abusava da esposa e que ela frequentemente apresentava machucados. Eu pensei, veja os segredos que mantemos, veja como deixamos os homens continuar escapando das consequências de violar nosso espaço e nossa honra. O medo nos leva à submissão em todos os sentidos. E aí, eu vou falar um negócio também polêmico. O medo, inclusive, de ficar sozinha.
Não é o medo de eu chegar para a Rai e contar para a Rai e a Rai não acreditar em mim, me julgar, e depois eu ser, sei lá, eu falar com ele, o cara vir me bater e me agredir. É o medo, inclusive, de depois de fazer uma denúncia em relação a uma pessoa, no caso da esposa, por exemplo, dessa pessoa ir embora e você ficar sozinho. Muita mulher se submete ao que tem ali porque ela não tem medo do que vai acontecer se a pessoa for embora. Até porque, às vezes, os homens fazem ameaças, não físicas, mas verbais. Se você for embora, você vai ficar sozinha, quem vai te querer? Eu que te suporto, você tem que ser agradecida por estar comigo, por estar comigo. Ainda bem que eu estou aqui, porque você não presta, você é insuportável. Então, esse medo é um medo, inclusive, de ser abandonada mesmo, de não ter ninguém depois. Que é interessante, porque depois ela faz aquele capítulo, né, que está tudo bem ficar sozinha, mas para muitas mulheres não está. O medo nos leva à submissão em todos os sentidos. Um peso enorme tomou conta do meu coração enquanto escutava esses relatos. E talvez isso fosse apenas a ponta do iceberg. A todas as mulheres que compareceram à minha festa de aniversário de 70 anos, peço desculpas por qualquer comportamento inapropriado que possa ter ocorrido. Uma das minhas amigas muito íntimas, que sempre compartilha várias coisas comigo e que se considera uma mulher iluminada e com muita autoestima, nem conseguiu falar nada. Ao lidar com as questões de abuso, sua primeira reação foi se manter em silêncio e não causar problemas. De qualquer forma, como as coisas não iam bem em casa por algum tempo, agora eu tinha de lidar com isso, pois esse homem realmente tinha ido longe demais. Agora, eu vou fazer um parênteses aqui, gente. Se aconteceu isso na casa da Louise Hay aos 70 anos, não foi da Louise Hay lá atrás, porque a história de vida dela é bem complicada. Né? No começo da trajetória dela, ela passa por várias situações, mas ela já estava comemorando os 70 anos, ela provavelmente já tinha Hay House. Essas pessoas que estavam frequentando a casa dela, provavelmente já eram pessoas com autores, inclusive, dela. E ainda assim ela passou por isso. Para a gente ver que a gente precisa estar sempre se protegendo mesmo, a gente tem que estar sempre limpando memórias mesmo, a gente tem que sempre ficar atento mesmo, porque nós não estamos livres completamente de situações como essa, né? Que aí ela pôs, como as coisas não iam bem em casa por algum tempo, agora eu tinha de lidar com isso, pois esse homem realmente tinha ido longe demais. Reuni uma equipe de apoio, porque não conseguiria de jeito nenhum confrontar sozinha ele e sua esposa. Ainda assim, se eu não tivesse confiado muito na minha informação, poderia facilmente ter sido levado a acreditar em sua excelente atuação de total negação. Quando ele percebeu que eu não estava acreditando em sua história, tornou-se cruel e maldoso. No entanto, eu não tinha apenas a minha equipe de apoio, também estava com o telefone na minha mão, pensando que o número da polícia era fácil de discar. Eu disse que eu queria fora de minha casa e afastado da propriedade na manhã seguinte. Minhas mãos estavam transpirando e tinha um nó no meu estômago, e eu tive uma sensação de poder. Para mim, não foi fácil enfrentar um homem de aproximadamente 1,90 m, que estava muito bravo. Embora eu tivesse muita compaixão por sua esposa, também sabia que ela permitia isso. E a única maneira como ela poderia lidar com o fato de ele perseguir outras mulheres era negar totalmente ou culpar aquelas que ele assediava, que é outra coisa também que acontece demais, né? Eu tenho um caso, um relato de uma pessoa que sofreu abuso de um tio, e quando a família foi questionar, ficou sabendo, quando ela já era adulta, depois que ela procurou, ele disse que ela andava pelada na frente dele. Então, que ele não tinha outra, que ela ficava provocando ele. Então, que ele não teve outra saída a não ser realmente abusar dela. Então, inventa essa mentira e joga a responsabilidade para cima da vítima, né? Geralmente, quando o marido é um perseguidor de mulheres, um abusador, a esposa irá se manter em negação, culpando as outras mulheres. Então, ambos saíram como se fossem inocentes e as partes prejudicadas.
Eles arrumaram as malas e saíram de casa em 3 horas e meia. Minha amiga me chamou no dia seguinte, incrédula, dizendo-me que, na verdade, tinha começado a pensar: será que imaginei isso? Será que eu estava errada? O fato de eu ter denunciado custou o emprego de um homem? Nós, mulheres, temos a tendência de deixar passar, não temos? Quem somos nós, apenas garotas acima de tudo, para dizer alguma coisa? Claro, talvez tenhamos imaginado isso. Geralmente acreditamos na negação feita pelo homem. Nosso espaço e nossa honra são confrontados e, mesmo assim, é nossa palavra que é duvidosa. As memórias antigas em nossa mente nos levam a, posteriormente, tirar o poder das mulheres. Muita negação ainda continua, e aí a gente tem que tomar um cuidado enorme com uma outra coisa, que se chama empatia, que é ótima, mas que pode ser péssima. Ah, ele só passou a mão na minha bunda. Não vou falar nada não, gente, porque vai que ele perde o emprego, coitado. Coitada da mulher dele. Então, essas coisas vão gerando situações de permissão mesmo, para fazer isso e você não fazer mais nada, porque, ele passou a mão na minha bunda, passou a mão no meu cabelo, não sei o quê, me deu um agarrão ali, mas não fez mais nada, coitado, deve ter problema, né? Coitada da mulher e tudo. Então, essa negação ainda vem com esse lugar das mulheres, de nós sermos as que cuidam, as que tomam conta, as que levam em consideração. Coitado, porque, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso também, tá? No passado, se falássemos alguma coisa, isso poderia custar a nossa vida. Mesmo hoje, no Afeganistão, o governo restabeleceu o apedrejamento por adultério. Mesmo, não sei se é no Afeganistão não, mas eu sei que alguns países árabes, se a mulher é estuprada, ela é acusada de adultério. Ela sofre o estupro e ela que cometeu o adultério. Mas, claro, isso significa o apedrejamento de mulheres e nunca de homens. Homens não são apedrejados, né? No momento em que consegui claramente enxergar o que estava acontecendo na minha casa, tomei as providências apropriadas para acabar com essa situação. Eu também liguei para uma boa terapeuta e marquei uma consulta. Apesar de eu já ter feito muita terapia no passado, estava bem consciente de que ainda devia ter uma parte de mim que atraía esse tipo de comportamento, tá vendo? Ela toma consciência disso, é isso aí. Se aconteceu com a Louise Hay, vamos ficar atentas também para nós, porque qualquer coisa realmente pode acontecer, tá tudo certo. Tá tudo bem, nós não temos, tá horrível, não. Não, vamos lá trabalhar isso, limpar isso para que não aconteça mais. Então, não uma violência contra mim, mas em minha própria casa. Farei o que for necessário para apagar resquícios desse comportamento em mim. No caso dela aqui, ela mesma cita qual foi o comportamento. Que foi qual? A permissividade. Ela foi permitindo, e outra coisa, ela foi dando espaço para ele, para que ele se sentisse confortável na casa dela, como se ele fosse um amigo. Ou seja, me ame, eu sou sua chefe. Eu mando aqui, eu sou a patroa, mas me ama, por favor, gosta de mim. E, às vezes, a gente precisa prestar atenção se a gente faz algo de um lugar de eu sou legal mesmo e assim é meu jeito, ou se é de um lugar gente, me ama, por favor. Eu sou a patroa aqui, mas eu vou mandar em vocês, mas olha, pode vir entrar na minha cozinha, pegar, né, fazer, sei lá, agarrar minhas amigas. Ela não falou isso, né? Mas assim, como se tivesse falado, pode vir, pode agarrar minhas amigas, não tem problema, desde que você me ame. Então, essa questão do amor próprio, para mim, ela passa por tudo, 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 tudo. Eu tenho uma grande amiga que ela é chefe do departamento de fonoaudiologia de um grande hospital em Belo Horizonte. Ela tem uma equipe de 12 fonoaudiólogas e ainda trabalha com algumas enfermeiras e tudo mais. E outro dia a gente estava conversando com um amigo nosso, que é professor de gestão de pessoas no IBMEC. Aí ela falou assim, eu estou querendo fazer um curso de gestão de pessoas para poder lidar com as pessoas que estão lá. Eu falei assim, para 12 pessoas,
Você quer mesmo fazer um curso de gestão de pessoas, porque você quer aprender a gerir essas pessoas, ou porque você quer ser chefe delas e ainda ser amada ao mesmo tempo? Ou então, porque aí, o que acontece? Ela quer ser amada o tempo todo, porque ela é boazinha, todo mundo ama ela é maravilhosa, só que agora ela é chefe. Se ela for mudar algumas coisas no comportamento delas com as pessoas, o que ela vai fazer? Olha, gente, eu fiz um curso de gestão de projetos. Ela joga a responsabilidade para o curso. Foi o curso que me fez fazer agora essas coisas. Não sou eu que sou assim. Então, vocês podem continuar me amando, tá? Continuem me amando. Mas o curso de gestão de projetos falou comigo que agora é melhor eu colocar um pouquinho de limite na vida, no espaço de vocês, porque vocês estão passando do limite. Essa que é a questão. Sabe? Eu falei com ela, falei assim, olha, você está querendo fazer esse curso simplesmente para jogar a responsabilidade para cima dele. Porque você está aí nessa dificuldade de ser amada por quem você tem que mandar. Para mim, amor próprio é por onde passa tudo. Sempre a gente deve se questionar. Eu estou fazendo isso porque eu quero ser amada pelo outro ou porque realmente é algo que eu sinto que eu devo fazer, né? Agora, olha o que ela fala. Minha terapeuta me perguntou sobre minha raiva quando criança em relação ao meu padrasto abusivo. Eu não consigo me lembrar de nenhuma raiva, apenas de medo, eu lhe disse. Ela perguntou, bem, não houve um momento em que você ficou com raiva e respondeu a ele? Percebi imediatamente que ela nunca tinha sido abusada na infância. Eu apanhava diariamente, mesmo sendo a melhor garota que poderia ser. O que raios teria acontecido comigo se eu tivesse sido mal criado o suficiente para responder a ele? Ou seja, a terapeuta fez para ela uma pergunta dentro de um espaço da não experiência. Não, não me lembro de sentir raiva. Lembro-me apenas de sentir medo e terror. Quando apanhamos frequentemente até nos tornarmos submissas, perdemos toda a esperança de conseguir mudar as coisas. Então, crescemos como mulheres que ainda são governadas pelas reações da menina dentro de nós. As meninas são muitas vezes desonradas. Precisamos ensinar as meninas, quando elas são muito pequenas, na escola primária ou talvez até mesmo antes, que elas precisam denunciar quando alguém abusa delas de alguma maneira. Se quisermos fazer desse mundo um lugar seguro para as mulheres de todos os lugares, devemos mudar nossas reações, mesmo quando parece ser muito difícil. Demitir aquele homem foi minha maneira de me impor para o meu padrasto, algo que eu nunca poderia ter feito quando criança. E outra coisa, né, gente? Nós, mães de meninos, nós também temos que cuidar dos meninos. Porque meninos bem cuidados, saudáveis, eles também não estão abusando, não é porque é homem que abusa, né? Então, nós temos que cuidar das mulheres, das meninas, para que elas possam se defender, e cuidar dos meninos para que eles também possam entrar nesse lugar de defender as mulheres, e não de serem quem ataca, né? De não serem os que atacam as mulheres, né? Vamos lá. Criei muita harmonia em meu local de trabalho. Todo mundo fala sobre como é ótimo fazer negócios com a Hay House, tá vendo? Ela já tinha Hay House. Se ela já tinha Hay House, as pessoas com quem ela lida Dr. Wayne Dyer, Abraham Hicks, Joe Dispenza talvez não, porque acho que ele é mais recente, mas pode ser que ele também. São todos autores da Hay House. Tem funcionários felizes. Um organizador de sindicato me disse uma vez que ele nunca tinha visto uma equipe de estoque que fosse tão feliz. Ainda assim, em minha própria casa, permiti que uma situação abusiva e de perda de poder se desenvolvesse, porque não interpretei os sinais e, por uma razão ou outra, não queria causar problemas. De alguma forma, é uma bênção que essa situação tenha ocorrido, porque agora falarei por todas as mulheres e para todas as mulheres. Falarei porque, se eu não fizer isso, como posso esperar que as outras mulheres sejam capazes de se expressar? Por que ela não denuncia? Por que ela não conta? Por que ela não sai? Por que ela não foge? A gente não sabe, gente. Às vezes a criança está tão ferida, tão amargurada, com tanto medo, que ela não tem realmente força para isso.
Nós vemos os homens como figuras autoritárias e nos enxergamos como vítimas. Fomos educadas assim, para pensar que não conseguiríamos vencer, mesmo se tentássemos. Existem muitas formas traiçoeiras de subjugar, desonrar e desautorizar as mulheres. Nós lutamos por nossa autovalorização, mas ainda assim achamos difícil ou impossível denunciar. O treinamento que mulheres submissas receberam é tão forte que temos de aprender a ficar atentas à mais ligeira invasão de nossos limites. Fomos ensinadas a tirar as cargas dos homens e carregá-las para eles. Primeiro com os nossos pais, depois com os nossos namorados, chefes e maridos. Nós temos feito isso há tanto tempo que achamos que é normal. Precisamos aprender a expor as coisas. É o medo da vergonha e da violência que nos mantém em silêncio. Quantas mulheres vivem na atmosfera de um campo de batalha? E quantas crianças são criadas nesse ambiente? Como as mulheres devem fazer isso parar? Reconhecendo que podemos, recusando-nos a ficar em silêncio. As mulheres permitiram isso e elas devem fazer isso parar. Isso não teria continuado por tanto tempo sem a permissão das mulheres, explícita ou implicitamente. Devemos parar de permitir que isso continue. Se quisermos ficar atentas para dizer não, devemos ter o hábito de dizer não. Então, poderemos dar uma reviravolta em toda a situação de abuso. Estabelecer nossos limites mesmo, né? Ficar em silêncio é prejudicial para nós como mulheres e para toda a nossa sociedade. Já se passaram muitos anos desde o surgimento do movimento de libertação das mulheres, mas esse comportamento, abuso verbal e violação sexual ainda prevalece muito. Parece ser comum na maioria dos escritórios e ambientes de trabalho. Isso é o que as mulheres têm de enfrentar. Portanto, está na hora de deixarmos de nos permitir ser abusadas por nós mesmas ou pelas pessoas à nossa volta. Vamos contar a verdade, vamos contar os segredos. Se expusermos tudo, acabaremos com esse comportamento. Se os homens não conseguirem escapar das consequências, eles irão parar de fazer isso. Não colabore com os homens. Isso desonra a nós mesmas e desonra todas as mulheres. Atualmente, não precisamos mais aceitar abuso de qualquer espécie se nos impusermos e denunciarmos. Cada uma de nós que consegue falar cria espaço para que outras contem a verdade. Então, aí, ela está falando, inclusive, desses abusos verbais mesmo, né? Das coisas que as pessoas falam conosco também. Devemos aprender a colocar os limites apropriados que nos honram. Quais são esses limites que nós, mulheres, precisamos colocar para assegurar que sempre sejamos honradas? Primeiramente, então vamos lá, primeira coisa, precisamos partir do princípio de que acreditamos que merecemos limites. Amor próprio de novo, gente. De novo, já começou. Merecimento. Geralmente, não percebemos os sinais de perigo, de que algo não está certo. Então, quando algo acontece, vem como um choque e uma violação. O abuso é um jogo de poder. Ele nos controla e nos manipula. Nós nos mantemos em silêncio porque tememos perder nosso emprego. Tememos as repercussões que podem suceder. Aí, no caso de perder empregos, não só apenas isso, né? Mas, por exemplo, no caso de um marido, de inclusive perder tudo, porque o marido pode ir embora, largar a pessoa sem nada e a pessoa tem que se virar do zero, por exemplo. Muitas pessoas não confiam nelas mesmas ou têm medo mesmo dessa situação, né? Nós até mesmo nos mantemos em silêncio quando estamos prestes a fazer amor com um homem que não esteja usando preservativo. Nós queremos falar e gritar. Eu me respeito, eu não vou permitir que você me coloque em perigo. Use um preservativo ou então vá embora. Mas fazemos isso não com tanta frequência quanto deveríamos, por causa do medo, da vergonha e do constrangimento. Quando nos mantemos em silêncio, como o silêncio dos cordeiros, somos levadas ao abatimento. Nós nos tornamos muito constrangidas para falar. Lembramos das reações que recebemos quando fizemos isso.
Eles riram de nós, eles pensaram que fosse brincadeira. Fizeram pouco caso de nós ou fizeram nos sentir como se fôssemos nós que tivéssemos criado os problemas. Então surgiu a regra de não compartilharmos e não contarmos. Mantenha a paz, não crie problemas. É assim que se permite continuar o abuso. Nós, mulheres, devemos equilibrar a balança do poder. Violência e abuso sexual, estes são os dois aspectos em que as mulheres são mais vulneráveis. Devemos aprender a tratar todos os incidentes com uma atitude coerente, sermos muito realistas e eficientes em vez de vulneráveis. Não precisamos ser mulheres raivosas que gritam com todos os homens, mas sermos mulheres que tenham amor e compaixão e que mesmo assim ajam com firmeza de ferro. Devemos construir nossa autovalorização de tal forma que diremos não. Precisamos abrir nossos olhos e nossa intuição para as formas traiçoeiras como as coisas progridem. Conte a história desde o começo. Preste atenção aos pequenos detalhes. Recuse-se a tolerar um mau comportamento. Busque ajuda. Coloque um fim nisso de uma vez. Os homens observam que podem conseguir, e então forçam as coisas um pouco mais, ou muito mais. Devemos começar a interromper qualquer comportamento abusivo logo no princípio, quando ele ainda é tão sutil que fica até difícil dizer alguma coisa. E esse comportamento sutil, ele pode começar falando assim, eu queria até encontrar com você, mas, tipo assim, tem coisa melhor para fazer. Já começa aí. Te colocando para baixo, falando que você não merece, que você não tem valor na vida dele, no caso de um relacionamento, né? Então, não é só abuso físico, abuso sexual. Gente, vamos prestar atenção nos pequenos, né? Nas pequenas coisas. Qual é o primeiro sinal de abuso? Chame a atenção do homem imediatamente para isso. Além disso, esteja preparado, pois ele poderá reagir com negação. Mulher é sensível. Deixe de ser fresca. Os homens têm usado esse artifício para se mascarar há muito tempo. Eu nunca faria isso. Alguns homens são muito rápidos, muito serenos, muito espertos e muito profissionais. Quando as mulheres aceitam suas desculpas, acabam conspirando com os homens. As mulheres permitem isso. Até porque, antes ficar com esse troglodita do que ficar sozinho. É assim? Nós nos tornamos parte da força destrutiva da sociedade, sempre quando guardamos o segredo. Portanto, realmente precisamos observar os segredos que guardamos. As mulheres têm sido cautelosas, acomodando os abusadores, nutrindo-os. É o momento de começarmos a nos nutrir. Eu não tenho todas as respostas, mas falo demais. Abordarei esse assunto sempre que falar em público. Vou encorajar as mulheres de todos os lugares a se educarem sobre essas questões, a denunciarem, porem-se, causarem problemas, se for necessário. Coletivamente, podemos sanar esse problema em uma geração. Podemos salvar nossas filhas do que nós tivemos de enfrentar. Precisamos começar a ensinar as mulheres a se honrar. Necessitamos desenvolver maneiras de nos preparar de forma que tenhamos opções quando nos encontrarmos em uma situação de violação ou estivermos prestes a sermos violadas. Será como aprender um treinamento com alarme de incêndio. Estar preparada e ter força em todos os momentos. Desenvolver autovalorização, amor próprio e autoestima é essencial, ou não iremos acreditar que merecemos ser honradas e protegidas. Então, eu vou parar agora esse capítulo. Não vou parar, não, vou ler até o final, tá? Porque já está acabando. Vamos aprender a construir uma barreira de energia, um escudo de poder mental, que faz com que nos sintamos protegidas. Uma maneira é nos visualizarmos com poder em cada situação, em casa, no trabalho, durante eventos sociais, em todos os lugares. Observe as áreas em sua vida nas quais você não se honra ou não tem poder. Faça uma promessa para parar com isso. Comece a criar poder em sua mente.
Visualize como você gostaria de ser tratada em cada situação. Faça afirmações para ter poder. Isso iniciará o processo de cura e, conforme nos curamos, iremos automaticamente ensinar nossas filhas. Lendo livros e nos educando, podemos aprender que temos opções diferentes, em vez de apenas concordar. Dedique um tempo para ensaiar como você gostaria de ter comando em cada situação que poderia desonrá-la. Quando temos uma diretriz de ação pensada e bem planejada, temos poder. Então, não é simplesmente só afirmando, mas é se planejando também. Se preparando aqui, ó, principalmente. É essencial desenvolvermos e compreendermos verdadeiramente nossa própria autovalorização e percebermos que não temos de concordar com nada que não pareça certo. Precisamos ensinar as pessoas à nossa volta como elas devem nos tratar e dizer não quando sentimos que estamos prestes a ser desonradas. Vocês devem nos respeitar se desejam continuar a ficar perto de nós. Precisamos dizer aos homens. Eles devem aprender que ser simpática não significa um convite sexual. Quando os noivos se deitam com a amiga ou a irmã da noiva na véspera do casamento, é um ato que nos desonra. É apenas um jogo de poder, uma violação do compromisso, um ato para se sentir superior. As mulheres devem parar de se sentir atraídas por conquistadores. Vamos ser espertas. Os conquistadores são predadores de mulheres. Eles desonram as mulheres. Não importa quão ricos ou bonitos eles sejam, eles nos traem. As mulheres geralmente dizem, ó, ele é tão lindo. Isso não é desculpa para um comportamento que nos subjuga. Devemos parar de perder a cabeça por causa dos sedutores. Eles são apenas conquistadores. Frequentemente os recompensamos com nossa admiração, mas ainda assim eles nos desonram. Devemos honrar os traços de caráter positivos nos homens, e não os que nos denigrem. O homem que parece ser tão encantador provavelmente não estará presente para cuidar das crianças. A raiva em relação às mulheres, muitas vezes, se origina de problemas maternos. Por favor, não tenha um relacionamento ou se case com um homem que odeia a própria mãe, porque ele acabará descontando isso em você. Se ele estiver disposto a fazer terapia, seu comportamento poderá mudar. Se não estiver, ele irá odiar as mulheres para sempre. Enquanto as mulheres se mantiverem em silêncio, continuaremos a permitir o abuso. Isso se torna uma violação do eu, da família, do ambiente, do trabalho e da sociedade, prejudicando a força de nosso mundo e nosso futuro. Leia o livro Take Your Power Back, A Working Woman's Response to Sexual Harassment, de Jennifer Coburn, e também Too Good to Leave, Too Bad to Stay. A step-by-step guide to help you decide whether to stay in or get out of your relationship, de Mira Kirshenbaum. Então, recupere seu poder de volta, um trabalho, uma resposta, a working woman's response. Uma resposta da mulher trabalhadora contra o assédio sexual, né? E o outro é muito bom para sair, para partir, muito ruim para ficar. Um guia de passo a passo para você decidir se você deve ficar ou sair do seu relacionamento. Então, ali vai te ajudar você a perceber se tem questão de abuso ou não, né? Ambos são livros poderosos que lhes fornecerão muitas ferramentas para se fortalecer. Como já disse antes, tenho grande compaixão pelos homens e os fardos que eles carregam. Mas isso não significa que aceitarei abuso. Eu também nunca mais permaneci em silêncio sobre esse assunto. Esse é o mínimo que posso fazer pelas mulheres. Então, a gente termina esse capítulo com afirmações, que eu estou devendo para vocês essas afirmações, inclusive no grupo, mas eu vou tirar foto e vou mandar, tá? Dessas e dos capítulos anteriores. Então, afirmações para honrarmos nós mesmas. Eu sou um ser humano valioso,
Eu sou sempre tratada com respeito, eu tenho poder. Eu apoio as outras mulheres, eu consigo facilmente falar por mim, eu mereço estabelecer limites. Meus limites são respeitados. Eu causo problemas quando isso é necessário. Eu tenho uma boa equipe de apoio. Eu tenho integridade. Quanto mais franca eu sou, mais segura estou. Minha autovalorização é muito forte. Eu sou uma mulher que está curando outras mulheres. Eu tenho uma forte barreira de energia. Os homens da minha vida honram as mulheres. Eu reivindico meu poder. Eu me amo e me honro. Então, ótimas afirmações, né? Elas são muito boas para a gente poder ter, para a gente ler, para a gente repetir, para a gente estar sempre conectada com essa energia. E vamos falar. O convite, no final das contas, ela fala nesse capítulo, dando o seguinte recado: denunciem abusos, falem, estabeleçam seus limites, não fiquem caladas. Porque quando a gente fala, a gente se posiciona, a gente mostra para o mundo o nosso poder. A gente não está falando mal de ninguém, a gente está simplesmente se posicionando e estabelecendo os nossos limites. É aí que está a nossa força, a nossa coragem, o nosso poder mesmo, né? Então é isso, queridas. Falei, li, né? Mas é um capítulo bem intenso, assim, né? Dessa questão do abuso, de como que a gente precisa... Letícia, Oi? esses dias eu estava vendo, não sei onde foi, se foi no Instagram, se foi no Face, que tem uma... Está acontecendo algumas situações assim, que as mulheres se ajudando em relação a esses abusos, que se estão na rua com o abusador, pega um batom, faz um X na mão e mostra assim, sabe? Eu não sei se tu já visse isso em algum lugar, pedindo Não, nunca vi. socorro. Ah, entendi. Não? Não, mas é porque eu também não vejo notícia, né? Então deve ser por isso, assim. Não, mas não foi notícia, foi alguma coisa assim postada no É um Facebook. movimento, eu sei, Arlete, é um movimento que Muito criaram legal. que para que as mulheres, assim, passando por situações difíceis, né, para ela tentar chamar atenção, pedir socorro, de repente ela entra Isso. numa farmácia e aí tem um símbolozinho, ela pega o batom e marca um X aqui e aí mostra para as pessoas. Então um projeto, né, que se criaram para que essas mulheres em situação de violência extrema, né, avise que ela está sendo agredida ali naquele lugar ou em algum lugar. Eu Muito achei bom. muito interessante. É isso aí. Eu acho que o maior problema também é essas pessoas que pegam as condições públicas, né? Ônibus, trem, aqui do meu lado tem muito isso de ônibus, trem. Aí na hora que é bem no horário de pico, que tá aquele cheio, aqueles homens que vão se encostando. Aqui a gente ouve muito disso. Eu tinha uma amiga que ela dava com uma agulha. O cara vinha, ela enfiava a agulha nele. Aí a gente até ria, mas era um modo de se defender dentro do trem, dentro de um ônibus, né? Que é nojento, dá vontade de nem sei o que fazer, pegar a pessoa. Que eu me ponho no meu lugar, mas eu sei como eu ia reagir, mas eu ficava pensando nas minhas filhas, sabe? Nossa, Eu então passei é por terrível isso. isso mais jovem, quando pegava transporte público no Rio, para ir para o colégio. Tinha um cara velho que ficava atrás da gente, eu ficava com muita raiva. E também passei isso quando eu fiquei doente, quando eu era mocinha, na HCE, o médico ia escutar meu coração e botava a mão no meu seio, e eu ficava assim, totalmente calada, né? Porque você fica numa situação paralisada. Porque são umas coisas que a gente passa que, tipo assim, a pessoa naquela posição, eu com medo de falar com a minha família e tal, e eu ficava quieta, porque não tinha necessidade nenhuma dele botar a mão no meu seio. Então, hoje as pessoas falam isso com muito mais naturalidade.
Mas, assim, eu tenho 57 anos, 58. Na minha época mais jovem, não era, não. Não era tão comentado como agora. Criança nem falava nada, né, gente? Nada, a gente tinha medo de apanhar até. Eu não lembro de falar nada, de não reclamar de nada, de não me sentir confortável para contar absolutamente nada. Assim. Então, ficou guardado, você se sente suja e tal, e a pessoa simplesmente fazia aquilo. E a gente ficava quieta, né, na condição feminina. E é por isso que ela fala, né? Vamos falar, vamos colocar a boca no trombone mesmo, vamos denunciar e tudo mais, porque uma das coisas que a gente tem que parar de achar é que nós vamos causar problemas, né? Nossa, imagina, você vai falar com sua mãe, pelo amor de Deus, é um médico. Vê se eu vou causar problema nesse hospital, o cara veio te atender, e aí eu vou aqui, vou gerar esse problema todo, porque fez isso de jeito nenhum, não vamos esquecer essa história, esquece. Isso que não aconteceu, né? E é isso. E assim, Lê, hoje, né, como a Iflai estava falando aí, realmente, né, nesse tempo aí atrás, a gente não falava, a gente sentia isso. Eu vivi várias situações, mas eu contei para minha mãe, e minha mãe me defendeu, só que ela continuou casada com a pessoa, né, que foi o abusador. E aí, passado um tempo, a relação dela não deu mais certo, e aí eu fiquei com isso, né, na minha mente. Aí teve uma vez que eu fui para o cardiologista também, um cardiologista famoso na cidade, né, todo mundo confiando. Ele fez a mesma coisa, pegou no meu peito, só que ele não deixou minha mãe entrar. Ele falou que era para examinar só, que não. Aí, quando minha mãe desconfiou, entrou, não. Aí teve, né? Minha mãe falou, mas não denunciou, como você disse aí. Nenhum dos casos denunciou, como hoje a gente já tem centros de referência, né? Hoje a gente tem o CREAS, inclusive, depois de muitos anos, eu vim para essa cidade e fui ser coordenadora de um CREAS, que eu penso que foi até para me curar, né? Quando eu cheguei lá no CREAS, eu sinto que foi isso. E aí eu trabalhei no CREAS, né, durante quase 4 anos, fui coordenadora desse CREAS, e com esse intuito mesmo de denúncia, de a gente não deixar, né, porque a gente recebia os casos assim, e a maioria dos casos eram dentro das famílias. A maioria, a estatística é altíssima, é padrasto, é pai, é avó, entende? Então, assim, não é eu fiquei com trauma, né? Assim, eu demorei de me relacionar, depois que o meu primeiro relacionamento, eu tive um filho, e eu me separei, não deu certo, eu fiquei com medo de me relacionar, com medo de que alguém abusasse do meu filho. Eu tinha aquele negócio assim na mente, eu não deixava meu filho sozinho, sabe? Fiquei um tempão ainda com isso, ficava preocupada. Depois que eu cheguei para o CREAS, que eu fui estudar, né, sobre o assunto, fui fazer cursos, tal, aí eu fui compreendendo melhor e entendi que a gente precisa mesmo denunciar, porque quando você vê que Luísa falou, né? Ela foi permissiva porque não se no primeiro momento ela já ficasse atenta, viu, né? Porque são ações, não são ações isoladas. Começam em uma açãozinha, né? Que eles vão entrando, por isso que fala assim, a gente fala para os filhos, não aceite bala, não aceite conversa, porque eles chegam dóceis, entregando uma balinha, querendo ser, né? E aí, daqui a pouco, entra no processo do abuso mesmo, já chega no abuso. Então, eu penso que hoje a gente está mais fortalecida, hoje a gente já tem uma estrutura maior, mas ainda assim, tem muitas mulheres que não falam, como você falou no começo aí, tem medo de ficar sozinha, né? Tem medo, tem muitas mulheres lá no CREAS que chegavam, não, eu não quero falar porque ele é meu marido, é ele que sustenta a casa, minha filha
ela está inventando, sabe? Às vezes a gente tinha situações de mãe não confiar na adolescente, eram situações terríveis, por conta disso aí que você colocou mesmo. Então, é que a gente fique atenta, que a gente tenha compaixão, como o Luiz fala, né? Tenha compaixão dos homens, mas não é porque a gente tem compaixão que a gente vai passar a mão na cabeça e dizer, não, tudo bem, eu não vou fazer isso. Não, a gente tem que é uma questão de justiça, né? Tem que denunciar. E parar com essa história de achar que é melhor estar com uma pessoa que é um abusador do que estar sozinho. Isso aí, gente, tem que sair da nossa cabeça, né? Acabar com essa história de que qualquer coisa serve, né? Que não precisa elevar mesmo o nosso grau de exigência da pessoa que está do nosso lado, da pessoa com quem a gente convive, da pessoa que trabalha para nós, o que quer que seja, né? Porque, não, mas é melhor isso do que eu ficar sozinha, do que eu não ter isso, do que... Isso é muito, muito importante para a gente trabalhar mesmo. Eu sei que não é fácil, é um movimento mesmo que precisa ser feito, de cura interna nossa mesmo, para que as próximas gerações possam ter essa confiança, essa segurança, porque eu acho que as filhas ainda não estão nesse lugar, não. Eu acho que as mulheres, elas estão mais conscientes, elas estão mais denunciando mais, mas como que fala isso? O não reconhecimento da denúncia continua até hoje, né? Então, se a mulher denuncia, se o cara é importante, se o cara tem dinheiro, se o cara não sei o quê, ele dá um jeito de provar assim, não, olha aqui, ela que quis, ela que fez isso, ela que se comportou mal, ela que mereceu tal coisa. Não aquilo que ela sentiu quando ela saiu de uma relação, por exemplo, ou de uma consulta, ou qualquer coisa desse tipo, né? E no caso da sua mãe, né, Rai? Quer dizer, ela reconhecia, mas ainda assim alguma coisa segurava ela para ela fazer até o final, né? Para ela agir, defender até o final. Isso. Então, por isso que eu acho que a gente ainda vai ter uma caminhada aí nesse processo para a gente conseguir realmente falar mesmo e transformar isso mesmo, né? E eu vejo assim, hoje, né, com minha filha, na verdade, quando eu comecei a trabalhar no CREAS, minha filha era bem pequenininha, e minha filha, hoje ela tem 17, né? E a gente sempre conversou muito, eu levava ela no CREAS, achei interessante que ela era pequenininha, e aí ela tem um cartaz, né, que tem 2 adultos, tem um adulto e põe a mão assim na boca da criança, né? E aí ela era pequenininha, ela ficou lá na sala, entrou e questionou. Por que está acontecendo isso? Por que um adulto está fazendo isso com essa criança pequenininha? Aí a minha coordenadora assustou, porque ela pequena fez essa interrogação, né? Então, desde lá, aí a gente conversou, abriu uma rodinha de conversa, né? E depois, em casa, ela via, né, o meu movimento, né, trabalhando com essas meninas. Então, assim, a minha filha hoje tem uma visão, ela só tem 17, mas ela é segura das questões, ela fica, né, esperta, ela entende, e quando ela tem qualquer desconforto, ela me procura logo, a gente já conversa. É isso que eu acho que a gente tem que incentivar cada vez mais meninas, os meninos também, não é só as meninas, né? Como você falou, educar tanto os meninos quanto as meninas para essas questões. Porque, na verdade, gente boa e gente ruim tem de todos os sexos, gêneros, tamanhos, de todas as cores. Não é essa história de que a mulher é assim, que o homem é assim. Nós temos que parar com isso, gente. Pessoas que são capazes de fazer maldade, elas estão em qualquer lugar mesmo. Por isso que a gente tem que conversar com os meninos e com as meninas, né? Eu como mãe de 2 meninos, eu falo muito com eles. Falo assim, olha, vocês têm que tomar muito cuidado como homens, porque hoje nós estamos numa balança muito desequilibrada e as mulheres, elas estão apontando para os homens para qualquer coisa.
inclusive para uma rejeição. Ah, você me rejeitou, então agora eu vou falar que você é isso, que você é aquilo, que você fez isso comigo, que você fez aquilo, e para um lado e para o outro, sabe? De um lado e do outro. Então, cuidem-se, eu falo muito com eles assim, cuidem-se nas relações que vocês vão ter, com quais pessoas que vocês vão se envolver, do que essas pessoas estão falando, qual que é o assunto que interessa para essas pessoas, se eles estão julgando pessoas, se eles estão julgando, falando mal. Gente, sai de perto, porque ou a gente começa realmente a fazer essas escolhas para que a gente possa se sentir mais fortalecido, ou a gente acaba caindo em algumas armadilhas mesmo, assim, tanto de homem quanto de mulher, não tem jeito, né? Então, isso delas ter você como uma pessoa que ela confia para conversar é importantíssimo também para eles, né? Então, vamos encerrar por hoje, né? Nós já terminamos esse capítulo. Na sexta, nós voltamos às 19 horas. Muita gratidão, esse capítulo deu muita discussão mesmo, né? Porque acho que é um assunto muito sério também, muito importante para nós, e que traz aí uma percepção aí da Louise Hay, que é bastante interessante para a gente poder sentir mesmo também, né? O que é verdade para nós, o que é interessante e tudo mais. Mas fica aí o convite dela, que é o de falar. Falem, criem problemas, denunciem, apareçam, né? Não fiquem achando com medo. Vamos agir para que a transformação venha mesmo, né? A transformação desse mundo mesmo, a partir da nossa interna. Então, nós nos encontramos sexta, às 19 horas. Muita gratidão pela presença de vocês, gratidão por essa leitura. O Rai, a Margarete falou que está com inveja do calor aí que você está sentindo. Ah, é sério. Eu terminei nesse instante de fazer atividade física, porque hoje eu me atrasei, né? Eu ia fazer 5, aí não deu, eu fiz 6, aí terminou quase 7, né? Aí eu vim direto de lá, olha, suando. Vem aqui. Eu tô com Ai, frio que agora. delícia, meu Deus. Mas Nem atividade física aqui. Eu e a ela Margarete. falou de Praia do Forte, né? É bem pertinho aqui. Eu moro bem pertinho de Praia do Forte. Ai, que delícia, gente. Ai, que delícia. Nós ainda vamos visitar você aí, Rai. Vamos aí visitar você. A gente ainda vai invadir sua casa nessa Bahia aí. Eu estava aqui colocando, Lê, ó, os rótulozinhos das geleias. Ó. Ai, que delícia! Olha só. A gente vai para a praia e ainda vai comer geleia da Rai. Beijo, pessoal. Beijo, então, queridas. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau. Amanhã tem leitura? Não, Lê, não, né? Não. Leitura agora só quinta, tá? Só quinta, tá. Só quinta também. Vou avisar lá. Beijos. Beijo, tchau. Tchau, tchau.